Oi, gente. Esse desastre ambiental do vazamento de óleo no Nordeste, ele pode ter tido várias fontes e não apenas uma. É isso que uma reportagem publicada pela revista Fórum, trazendo informações de um laboratório que eu vou, enfim, detalhar aqui, vou ler para vocês a reportagem, traz. Além disso, eu vou trazer uma análise do Fernando Daflon, que é um grande colaborador aqui do canal, ajudou a gente a conseguir vários dos entrevistados que a gente já conseguiu aqui para o canal, e é uma pessoa que tem amplo conhecimento dessas questões logísticas e tal, e que traz uma hipótese que não tem sido muito discutida na mídia ainda. E ele tem algumas razões, digamos, lógicas para pensar isso, e eu vou ler o que é que ele me passou sobre isso também. Para mim, o mistério não está resolvido ainda. E essa reportagem da revista Fórum vai mostrar isso em mais detalhes. Eu espero que vocês escutem a minha leitura da reportagem e eu vou tentar fazer alguns comentários, embora essa não seja exatamente minha área de especialidade, não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, você já sabe o que fazer. E tem links nas nossas redes sociais, no nosso Apoia-se, no comentário fixado, né? Vamos lá. Vazamento de óleo no Mar do Nordeste pode ter várias origens. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélites, se chama LAPS, desenvolveu metodologias e técnicas para analisar imagens de satélites que ajudam a esclarecer o vazamento. Enquanto a Polícia Federal investiga a origem e a autoria do derramamento de óleo no litoral nordestino, especialistas acreditam que pode ser equivocada a teoria da Marinha do Brasil sobre o navio petroleiro grego Bolina ser o principal suspeito. Esse laboratório de análise e processamento de imagens de satélites desenvolveu essas metodologias para esclarecer. A Polícia Federal disse ter identificado em uma imagem de satélite do dia 29 de julho relacionada a uma mancha de óleo a 733 quilômetros da costa brasileira a leste da Paraíba. Contudo, na região, os dados de satélite costumam apresentar ruídos e interferências que podem prejudicar a interpretação. Então, os pesquisadores também têm optado por dados auxiliares. O pesquisador do LAPS, Humberto Barbosa, diz que os dados informados pela Polícia Federal podem ainda não ser suficientes para explicar a origem do óleo. De acordo com Letras Ambientais, o laboratório localizou uma imagem de satélite Sentinel-1A, capturada no dia 24 de julho, em que aparece uma provável mancha de óleo no litoral norte do Nordeste brasileiro, nas proximidades do Rio Grande do Norte, que não teria sido causada pelo navio Bobolina, pois ele só passou pelo local 2 dias depois. Perceberam o problema? O LAPS também encontrou imagens de satélite onde aparecem slicks ou películas sobre a superfície do mar a 210 quilômetros de Porto Alegre. Porto Seguro, desculpe. Na Bahia. O material, que pode ser de origem orgânica ou inorgânica, precisa de uma análise bastante complexa para distinguir a sua origem. Os slicks inorgânicos são compostos de petróleo resultantes de descargas naturais do fundo do mar ou do derrame de petróleo de navio ou de plataformas petrolíferas. Esse material é mais espesso que o orgânico. A imensa quantidade de resíduos coletados nas praias do Nordeste até o momento pode não ser explicada apenas por um vazamento de um navio na superfície, alerta o pesquisador. Possivelmente está ocorrendo um vazamento maior abaixo da superfície do mar. Localizamos várias manchas de óleo no oceano e o desastre ambiental talvez não seja explicado apenas por uma origem de vazamento. O LAPS está enviando todos os resultados das investigações para a Comissão Externa do Senado Federal, que investiga o vazamento de óleo no Mar do Nordeste. A falta de ação do governo Bolsonaro nesse caso é um absurdo. E eu vou tratar isso em futuros vídeos, né? Aí o Fernando Daflon mandou umas mensagens para mim que eu quero ler para vocês, só para vocês refletirem. Ele levanta a seguinte hipótese: será que alguém da Shell, por exemplo, está furando um embargo ao petróleo venezuelano e teve que descartar no oceano ao encontrar alguma restrição? Porque no caso da Shell, ele teria dificuldades se fosse abordado, por exemplo, né? Independente do que houve, as 480 toneladas de óleo recuperado nas praias seria uma fração mínima. Uma viagem não faria sentido com menos de 50 mil toneladas.
óleo se transporta em navio-tanque. Apareceram uns barris da Shell. Não faz sentido carregar grandes quantidades de óleos em barris, só se quiser esconder algo. Cada barril pesa em média 200 litros cheios de óleo. Em um CTNR de 20 pés, caberiam entre 60 e 65 barris. Um navio minúsculo cargueiro leva 3.000 containers, mas tem navios que podem carregar até 22.000 containers. É uma operação para piratas muito profissionais. E o Fernando da Flor ele pensou na Shell por causa dos barris que apareceram e também porque petroleiras americanas têm compromisso com o Departamento de Estado americano, não iriam furar o bloqueio, né? O Canadá ele tem bastante reserva e o Trudeau está cheio de problemas com o pipeline de Alberta, né? A Gazprom e as chinesas não estão ligando para esse embargo, eles passam por cima disso daí. Então sobraria a Shell, a Total, a Equinor, a antiga Stay Oil e outros com menor reserva como possibilidade, né? Um barril de óleo cru está a cerca de 60 dólares americanos. Se a Venezuela der uns 30% de desconto, daria em cálculos muito conservadores uns 3,2 milhões de dólares por viagem. E aí fica muito esquisito, né? Ao mesmo tempo que o navio Delta Tankers, que é o navio tanque, aparece como o único responsável. Enfim, é muito difícil de explicar isso. Seriam 2 navios? Eu acho que os questionamentos do Fernando da Flor são muito interessantes porque implicam que a gente ainda não sabe todos os detalhes sobre esse vazamento. E eu diria para vocês em relação ao vazamento, o que a gente sabe é que é um desastre ambiental que vai ficar com a gente por muito, muito, muito tempo. E que talvez, ainda precisa ser provado, seja um crime ambiental, se foi feito intencionalmente, o que ainda não foi provado, mas que pode ser no futuro. O que também nós sabemos com absoluta certeza, e sobre isso não restam dúvidas, é que o governo Bolsonaro ele está sendo absolutamente negligente nesse episódio, e essa negligência pode ter um preço ambiental absolutamente gigantesco. É preocupante, gente. É preocupante. Algumas pessoas perguntam para mim assim, quando eu converso sobre política, e as pessoas gostam de me perguntar porque eu fiz mestrado em História Política, meu doutorado em História Política da Saúde, estudando um partido político, movimento social, me perguntam assim, qual é o pior aspecto do governo Bolsonaro? Eu costumo dizer que é bem difícil, porque a reforma da Previdência acabou com a Previdência para os mais pobres, né? Ele fez indicações de ministros que são pessoas que não acreditam na ciência. E são pessoas, enfim, algumas delas inclusive investigadas pela polícia. Caso do ministro do Turismo, né? Vocês sabem disso. E tem o Moro, que a gente sabe de toda a parcialidade dele, de toda a atitude completamente irregular que ele cometeu e que vários especialistas juristas do mundo todo declararam ser um absurdo, né? Mas eu acho que a pior coisa, a coisa assim mais danosa do governo Bolsonaro, realmente é a questão ambiental. Realmente é o descaso com a questão ambiental. Porque não é culpa do Bolsonaro existir a queimada na Amazônia. Mas foi culpa do Bolsonaro ter dito, quando os primeiros números de desmatamento vieram do INPE, que os números eram falsos. Ele e os ministros dele disseram que os números eram falsos. Se eles tivessem visto aquele alerta e tivessem agido na hora, grande parte do problema das queimadas na Amazônia poderia ter sido minimizado. Repare, não é como se ele pudesse impedir, mas ele poderia minimizar. Né? Questão do óleo. Se assim que aconteceu o acidente, o governo federal tivesse agido de forma enérgica, colocando isso como uma prioridade nacional para minimizar os impactos desse desastre ambiental, muito poderia ter sido evitado. Mas a verdade é que poderia ter sido pelo menos minimizados os piores efeitos. E todos os especialistas ambientais que estão analisando o caso estão dizendo que o governo federal está demonstrando uma profunda inação, falta de ação, omissão.
nesse caso, de forma absolutamente flagrante. Então tem coisas que a gente já sabe, mas tem outras que ainda são um mistério e que a gente vai pegando informações desse laboratório, de investigação de satélite, observações astutas do meu amigo Fernando Naflon, que eu tenho o maior agradecimento. Um dia eu fizer um livro sobre o canal, vai ter todo um agradecimento especial a ele, por toda a ajuda que ele tem dado ao canal. Então, nós temos uma situação muito complicada aqui no Nordeste nessa questão do óleo. E eu acho que é fundamental para a esquerda no futuro colocar a questão ambiental como uma questão central, civilizatória e estruturante do papel de uma esquerda democrática que olha para o futuro, trabalhar com a ideia de justiça ambiental, combate ao aquecimento global e ter uma liderança nessas questões. Eu acho que se a esquerda não abraçar essa questão dessa forma, como uma questão estrutural e de projeto de civilização, se é que vai existir civilização humana no futuro, do jeito que a gente trata esse planeta, sem dúvida nenhuma, o campo progressista, o campo de esquerda, precisa abraçar essa questão. Enfim, era a minha mensagem sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante pra gente. E quem sabe se tornar um apoiador, links das nossas redes sociais, do nosso apoio, vão estar em um comentário fixado, como sempre. Assim como o link que dá subsídios a esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.